Sempre nos comovemos e nos confortamos com as afirmações de que Deus é amor, de que Ele é um pai, que Ele é socorro em todos os momentos de dificuldade, mas olha, muitos têm problema em aceitar que Deus também é justo. Geralmente a gente tem medo do juízo de Deus porque a gente se lembra de que mais cedo ou mais tarde a justiça vai acontecer. BJ na área em mais uma resenha. Eu não posso esquecer de pedir para você curtir e compartilhar o nosso vídeo. Quando você faz isso, você se torna parte da nossa equipe, trabalhando junto comigo para levar a mensagem de Deus. Gente, estamos estudando o livro do Apocalipse e muitas pessoas precisam aprender isso. Então copia esse link aqui, cola no grupo da igreja, grupo da família, grupo da classe, combinado? Para que todo mundo aprenda sobre as 3 mensagens angélicas que vão fazer a diferença no final da história. Beleza? Hoje a gente vai estudar mais um detalhe sobre a primeira mensagem angélica. Pega a sua Bíblia e lê comigo o Apocalipse capítulo 14, versículo 7, que diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nas semanas anteriores, a gente já entendeu qual é o convite de temer a Deus, o que esse convite significa. Vimos que ele é uma atitude de respeito, de submissão à vontade de Deus, tendo ele como prioridade na nossa vida. Volta lá na lição anterior, na lição passada, para entender detalhes sobre isso, combinado? Beleza? Vamos nessa! Mas hoje eu quero que você entenda e se concentre na outra parte do verso, que diz assim: é chegada a hora do seu juízo. Imagina qual é o sentimento de estar revisando ali as suas encomendas que você recebe e de repente você encontra uma intimação judicial te chamando para o tribunal. É exatamente isso que é a primeira mensagem desse anjo. Ele está dizendo: ei, você quebrou uma lei e você deve estar perante o juiz para ser julgado por esse ato. Porém, isso não é nenhuma novidade. Um dos ensinos mais claros da Bíblia é o fato de que Deus é um Deus de juízo e que mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, o juízo virá. Mas isso não deveria produzir em nós o sentimento de medo, até porque o juízo de Deus, ele é uma notícia maravilhosa. Sabia disso? Aí você fala: BJ, por quê? Gente, o juízo, ele revela a bondade e a graça de Deus. E o fato de que Deus é justo e misericordioso. Isso é mostrado na forma como ele lida com os salvos e até mesmo com os perdidos. O juízo é uma solução final para o pecado que nos escraviza há tanto tempo. É como se você recebesse a sua intimação em casa sabendo que você é culpado, mas você sabe que um familiar próximo vai pagar a sua fiança. Qual sentimento nasceria no seu coração por esse seu familiar? Sabendo que você está realmente errado e que ele não tinha nada a ver com isso, mas mesmo assim, por amor a você, ele vai pagar a sua fiança no tribunal? Com certeza, nasce em você um sentimento de eterna gratidão e de amor verdadeiro por essa pessoa. Não é verdade? Pois esse é o nosso Deus. Por isso, eu quero convidar você a se alegrar. Alegrar-se porque você tem um Deus de justiça. Na verdade, se Deus não fosse um Deus de justiça, aí sim você teria que ter medo. Aí sim você teria que temê-lo, assim, falando a nível de receio. Porque tudo isso começou porque um anjo questionou o caráter de Deus, afirmando que ele não era justo nas suas decisões. E se Deus não cumprisse o seu juízo, a gente poderia dizer que Lúcifer estava correto. O nosso juízo vai ser uma evidência de que Deus agiu em todos os momentos dentro da lei. Tanto a cruz como o juízo revelam que Deus é justo e que Deus é misericordioso. A lei exige a morte do pecador. A justiça declara que o salário do pecado é a morte, mas a misericórdia responde: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Apocalipse 4 nos dá uma visão direta do momento do juízo de Deus. Lá, João vê uma cena na sala do trono de Deus, o Pai, e ele está sentado ali no trono, cercado por seres celestiais. Há trovões, relâmpagos, simbolizando também os juízos divinos, e também a gente nota em Apocalipse 4, verso 4, que 24 anciãos estão presentes ao redor do trono de Deus. Esses 24 anciãos, eles têm algo incrível para nos revelar. Haviam 24 divisões no sacerdócio levítico do antigo Israel. Esses sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Em 1 Pedro 2, verso 9, o apóstolo declara que o povo de Deus do Novo Testamento é uma geração eleita, um sacerdócio real. Talvez esses 24 anciãos representem todos os salvos que um dia regozijarão ao redor do trono de Deus. Talvez também eles representem aqueles que foram ressuscitados quando Cristo ressuscitou e que subiram ao céu com ele, como dito lá em Mateus 27, 52, Efésios 4, verso 7 e verso 8. Seja como for, essa é uma boa notícia. Os 24 anciãos são alguns dos redimidos da terra sentados ao redor do trono de Deus. Eles enfrentaram tentações assim como nós enfrentamos. Eles enfrentaram dificuldades assim como nós enfrentamos, mas pela graça de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, eles venceram. E sabendo disso, eu e você também podemos alcançar a vitória.
Mas a revelação do juízo, ela enche o meu coração de emoção, e a que mais mexe comigo, sem dúvida, é que está lá em Apocalipse 5, do verso 1 ao verso 5. Ali tem uma visão de João, que ele é levado à sala do trono mais uma vez, e lá ele foi apresentado a um pergaminho. Um pergaminho que estava selado, e estava ali acontecendo um ambiente de tensão. Um anjo assume a palavra, convida alguém para abrir o pergaminho, alguém que fosse digno de abrir o pergaminho, de quebrar os selos, mas ninguém se apresentou naquele momento. Nenhum dos seres celestiais ali presentes era digno de quebrar os selos e abrir aquele pergaminho. Nem sequer eles podiam olhar para o livro. Sabe, aqui João ele se enche de temor, ele se enche de tristeza e ele começa a chorar. Talvez nesse momento João representa a mim e a você que tememos o juízo de Deus. A gente olha e enxerga isso de maneira negativa, de maneira ruim, porque a gente tenta de todas as formas evitar a justiça de Deus. Nesse momento de tristeza, de medo, de solidão, devido ao temor do juízo de Deus, um dos anciões que representa os redimidos da terra, ele chega até João e diz: ei, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Uau! Não chore, porque o juízo é uma boa notícia, é uma notícia incrivelmente maravilhosa para o povo de Deus, porque ele fala do fim da existência do pecado e da libertação definitiva do povo de Deus. Mude a forma como você enxerga o juízo de Deus e entenda que o propósito do juízo não é descobrir quais são os pecadores ou quão ruim nós somos, mas sim quão bom Deus é. É isso mesmo. O meu convite é que hoje você busque intensamente a companhia de Deus e dessa forma Ele vai revelar para você que a justiça está ao seu favor, ao favor de quem tem o Pai como advogado. Na verdade, quem tem um advogado perante o Pai. E esse advogado é Jesus Cristo, nosso Senhor. Você não precisa ter medo, porque no juízo final, se você aceitou Jesus como seu Salvador, como seu advogado, como seu mediador, o juízo não vai representar a sua condenação, pelo contrário, o juízo vai representar a sua libertação. Pare de ter medo do juízo e se prepare hoje para aceitar Jesus como seu advogado, como seu representante, porque aí sim, o juízo vai ser uma bela, uma ótima, uma maravilhosa notícia que vai representar a sua libertação completa do pecado que te escraviza. Você quer isso para a sua vida? Resumindo, então, nos últimos dias todos nós passaremos por um julgamento. Número 2, o caráter justo de Deus não deve produzir em nós medo, e sim alegria e gratidão. Terceiro, a única forma de sermos considerados inocentes é aceitando o sacrifício de Jesus Cristo por mim e por você. Que Deus abençoe sua vida. Que você entregue-se a Ele. Que você entenda que juízo é sinal de bênção. Se você se aproxima de Deus e permite que Jesus Cristo seja o seu mediador e o seu salvador. Você aceita Jesus na sua vida hoje? Você aceita Jesus como mediador, como aquele que vai te representar diante do juízo? Se sim, ore comigo em voz alta, repetindo exatamente o que eu vou dizer. Combinado? Feche seus olhos e diga: querido Deus, eu te agradeço por ter Jesus como meu mediador. Eu aceito o seu sacrifício e permito que ele esteja no meu lugar no dia do juízo. Eu me entrego a ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém! Se você orou comigo, escreva amém nos comentários, e se quer estar de pé naquele momento, escreva juízo. Escreve juízo, eu quero ver se você chegou até o final desse vídeo. Que Deus abençoe você, tamo junto, até semana que vem. Semana que vem talvez tenha alguma novidade aqui nesse cenário. Será? Semana que vem eu conto. Tchau, tchau.